Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15/11 de 2023. Trouxemos para vocês um filtro com as melhores opções para você trabalhar as suas apostas, chips nesse dia de 15/11 em relação à NBA, beleza? Antes da gente começar o nosso vídeo, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Seja membro do canal para apoiar a gente a continuar trazendo vídeos aqui para vocês gratuitamente no YouTube, além de vídeos exclusivos também, para quem é membro, muito material extra, chips exclusivas, mais esse material e muitos lucros você garante lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo, beleza? Ontem tivemos um dia muito interessante, vou deixar o card aqui em cima com o nosso vídeo de ontem para vocês conferirem os nossos resultados. Vou começar aqui com Wizards e Mavericks. Os Mavericks jogaram ontem, perderam para o New Orleans Pelicans. Acho difícil que eles percam uma segunda consecutiva, coisa que ainda não aconteceu na competição, apesar deles jogarem fora de casa. Perderam para o Denver, Toronto e para o próprio Pelicans fora de casa, que são times de nível médio para bom. Enquanto que o Washington Wizards só venceram 2 jogos até aqui, é o antepenúltimo colocado do leste, que para muitos é a pior conferência da liga, e venceram apenas o último colocado do oeste, Memphis, jogando em casa, e venceram também o Hornets, o antepenúltimo colocado da conferência leste. Então não são adversários de um grande nível. Na verdade, recentemente, eles inclusive perderam para times medianos, como o próprio Raptors, o Nets, o próprio Hornets em uma noite consecutiva, e antes de tudo isso, para times como o Miami Heat, que em playoff é um leão, mas na temporada regular é um gatinho. A gente está falando de um Mavericks que é um dos melhores times da NBA, com talvez aquele que seja o melhor jogador da liga nessa temporada até aqui, ao lado de Jokic, Tatum, mas tá na briga para ser um dos melhores, e do terceiro colocado da conferência oeste. A gente tem muitos números favoráveis ao Dallas Mavericks para vencerem essa partida. Eles não são excelentes na recuperação de rebote, mas é o 27º, enquanto que o Wizards é o pior de toda a NBA. Ofensivamente, o Dallas é o segundo melhor ataque, enquanto que o Wizards é um dos 10 piores. A gente está falando de defensivamente 2 times ruins, mas o Dallas está empatado com o Washington Wizards, é superior em outras categorias bem relevantes, como por exemplo a bola de 3. São líder em aproveitamento, em número de bolas convertidas e em tentativas também, enquanto que a equipe do Wizards é um time mediano em todas essas categorias, 12º em bolas de 3 feitas por jogo, e eles são também um time muito de meio de tabela em relação a aproveitamento. Eu acho que o Wizards é superior em muitos fatores, em números de turnovers por partida. O Dallas Mavericks é o segundo que menos tem, ou seja, eles cuidam muito melhor da bola do que o seu rival Wizards, que acaba perdendo muitas posses e desperdiçando ataques, dando chances consecutivas para os seus rivais. É o 19º time aqui que menos cede turnovers para os seus adversários. Beleza? Outro fator muito interessante, esse poder de fogo imenso que o Dallas tem no perímetro pode também se traduzir dentro do garrafão. Não que eles sejam excelentes nesse tipo de pontuação, mas a gente ainda está falando de um time que tem no Luka Doncic, um jogador que pode trazer muitas pontes aéreas ali com Derek Lively, também com Dwight Powell, e é um setor onde a equipe do Washington sofre demais, é o segundo time que mais sofre pontos no parte em toda a NBA, ou seja, eles vão encarar um ataque que vai conseguir produzir de todos os setores da quadra contra eles, e não só eles vão ter que parar esse ataque, como eles vão ter que igualar o número de pontos, coisa que o Wizards até pode ser capaz de fazer, porque o Dallas Mavericks não tem uma grande defesa, mas o lado defensivo deles dificilmente deve funcionar, eles que têm uma das piores defesas da liga. Então nosso palpite é handicap menos 1.5 a favor do Mavericks, ou seja, a gente tem que vencer a partida por 2 pontos de diferença ou mais. Se a gente perder ou ganhar por só 1 de diferença, aí é head na operação. Vamos acreditar em uma noite de recuperação desse Dallas, beleza? Vamos agora aqui falar a respeito de Hawks e Knicks. O nosso palpite vai ser um over na pontuação do New York Knicks para essa partida, acima de 110.5 pontos, sempre buscando aqui no YouTube linhas em torno de 1,50. Linhas superiores e palpites extras lá no nosso grupo VIP. Vamos trabalhar aqui com essa pontuação contra um time que primeiramente sofre muito no paint. A gente está falando aqui de um Atlanta Hawks que é o 5º time que mais sofre pontos nesse setor. Trae Young é dúvida para hoje, e se ele não jogar, muito provavelmente o Atlanta Hawks pode ter um jogador que cuida pior da bola do que ele enquadra, e consequentemente a gente pode ter alguns pontos de contra-ataque favoráveis aos Knicks, que tem RJ Barrett e Evan Fournier como dúvida, mas só o RJ Barrett é de fato importante aqui para nossa operação. Vamos ficar de olho se ele joga ou não. Por que a gente acredita nesse over na pontuação dos Knicks, já que eles não são um grande
ataque? Bom, acima de tudo porque a equipe do Atlanta Hawks não é uma grande defesa, é a 19ª melhor da liga, quase uma das 10 piores da NBA, mas é um time que joga no ritmo alto, o terceiro mais alto da liga, ou seja, eles têm muitas posses de bola nas partidas em que estão envolvidos, e ao mesmo tempo que eles têm essas posses, os rivais também têm muitas posses. Então mesmo que o ataque rival não seja tão eficiente, eles vão ter arremesso suficiente para produzir bem, e eu também acho que existe um encaixe favorável aqui a favor do New York Knicks. Como eu disse para vocês, a equipe do Atlanta é um dos 5 times que mais sofrem pontos no paint. Setor muito bem ocupado pela presença física ali do Mitchell Robinson e também do Julius Randle, dos melhores jogadores ali da equipe dos Knicks. O Jalen Brunson também é muito bom no arremesso de média distância e acredito que eles possam produzir bem ofensivamente nesse setor. Se a gente for olhar os últimos 4 jogos dos Knicks, eles superaram aqui a marca dos 110 pontos em 75% dessas partidas, com média de 116, indo muito bem contra os Hornets, os Spurs e o Clippers. Se a gente pegar os Spurs e o Hornets, são times que também sofrem muito no paint, isso não é coincidência. São 2 dos 10 times que mais sofrem pontos nesse setor, o Atlanta sendo um convite ainda maior aos prazeres aqui para o New York Knicks pontuar bem. Agora a gente vai falar aqui a respeito dos números recentes do Hawks em relação a pontos sofridos por seus adversários. Se a gente for olhar, eles sofreram 117,3 pontos na temporada, na verdade nos últimos 10 jogos que a gente filtrou, e sofreram mais de 110 em 80% dessas partidas, ficando por 1 ponto aqui contra o Milwaukee Bucks e conseguindo deixar o New Orleans Pelicans em uma linha abaixo de 105 pontos, mas isso não é muito comum da parte do Atlanta Hawks, porque a média diz que mais de 110 pontos deve rolar. Ontem sofreram 120 para o péssimo Detroit Pistons, muito desfalcado. E outro número interessante que a gente vai trazer para vocês, só para vocês ficarem de olho, é muito comum, inclusive a gente falou sobre isso lá no nosso Instagram, na primeira partida que essas franquias tiveram. Até para destacar para vocês, sim, esses times já jogaram contra, e o New York Knicks completou para 126 pontos naquela ocasião, nessa temporada. Todo mundo lembra do Trae Young arrebentando contra o New York Knicks em uma série de playoffs e sempre fala, cara, o Trae Young é o pai de Nova York, vão apostar na linha de pontos dele. Pessoal, cuidado, não tô falando para vocês apostarem no under não, mas nos últimos 5 jogos, em 4, ele não chegou nem a 20 pontos, média de 20 pontos por partida, é verdade, puxada por um único jogo, onde ele fez 27. O aproveitamento nas bolas de 3 dele contra o New York Knicks é de 20,7% e ele fez apenas 1,2 bolas de 3 por jogo contra esse adversário. Por que eu tô falando isso? Só para vocês ficarem de olho, tá? Não se empolgarem, investir no Trae Young aí, porque o histórico recente dele diz que ele não vai muito bem, mas voltando a nossa tip acima de 110,5 pontos do New York Knicks é o nosso palpite para hoje. Lembrando que a gente precisa muito do RJ Barrett em quadra para que isso seja uma realidade. Ele é importante para espaçar a quadra e abrir espaço para os seus companheiros. Mas agora vamos falar de um under. 76ers e Boston Celtics se encaram. Eu sei que tem muita qualidade dos dois lados, mas primeiro, 76ers vem sem o Kelly Oubre Jr., que é um reserva importante na hora de pontuar. Mais do que isso, um jogador que permite muitos pontos para os seus rivais, porque não é um grande defensor. Volta e meia faz umas besteirinhas ali da vida. Porzingis é dúvida, se não jogar, melhor ainda para nossa tip, porque a gente vai trabalhar com under em pontos totais nessa partida aqui. Eu acho que essa linha está muito alta, então é possível, verificamos os números e estatísticas e acho que o under acaba sendo a melhor opção. Abaixo de 230,5 pontos totais para 76ers e Boston Celtics. Com base na seguinte argumentação, a gente está falando de um confronto direto que nas últimas 10 vezes que aconteceram, a gente teve uma média de 102,9 pontos sofridos para o Boston Celtics e 108,9 pontos feitos, o que dá uma média de 211,8 pontos nas partidas das quais essas franquias se encararam. Já são 4 jogos consecutivos, que essa linha não é superada. Aqui ela superou por apenas 1 ponto, e desses 10 jogos recortados, a gente só teve mais de 230 pontos em 20% das vezes, ou seja, em 80% ficamos em abaixo de. Se a gente for olhar, a qualidade ofensiva desses times, de fato ela existe, mas defensivamente eles também são muito bons. É a 10ª melhor defesa da NBA contra a 2ª, então a gente consegue também acreditar nisso. Defensivamente, o percentual de rebotes recuperados deles é o 3º e o 5º melhor da liga, ou seja, eles não vão permitir tantos pontos de segunda chance para os seus rivais, o que também é muito interessante. E a gente tem pelo menos um time, no caso o Boston Celtics, que joga num ritmo muito lento, dos 10 mais lentos da NBA. Então acredito que a gente pode ter um jogo duro, apertado, brigado, envolve uma rivalidade aqui, 2 dos melhores times do leste tentando brigar pelo topo, e acho que vai ser um jogo mais cadenciado.
mais pensado, com as melhores decisões sendo tomadas com muita paciência, e com isso eu acredito que a gente tenha um jogo mal pontuado. A equipe do Boston Celtics é um time que gosta de pontuar na linha de 3 pontos, mas eles vão encarar aqui o Philadelphia 76ers, que é um dos 10 times que menos sofrem pontos de 3 em toda a NBA. Enquanto que o Philadelphia 76ers, até por conta do Embiid, gosta de pontuar no centro. E o Boston é o time que menos sofre pontos no paint na NBA. Ou seja, a gente tem ali bloqueios e um casamento não ideal para os dois lados. Sem contar que a equipe do Boston Celtics é simplesmente a 7ª que menos sofre pontos para pivôs em toda a liga. Claro, o Porzingis tem que estar em quadra para isso acontecer, mas a partir do momento que a gente tem números que possam limitar o melhor jogador adversário, a gente já tem mais uma boa notícia para trabalhar com esse under. Beleza? Vamos partir aqui agora para Bulls e Magic. Mais um jogo que a gente vai trabalhar com under na pontuação. Primeiramente, o Bulls, que joga em casa, vem sem ser o melhor jogador, DeMar DeRozan. Alex Caruso pode voltar e também o Patty Williams aqui é dúvida. Enquanto que do outro lado, Wendell Carter e Markelle Fultz não jogam. Faltas que podem ser impactantes para nossa equipe, mas que eu ainda acho que a gente tem uma margem de segurança para trabalhar com esse under totais. Considerando os dois ataques lentos, pouco eficientes, pelo menos uma boa defesa dentro de quadra, eu acredito em um jogo de pontuação baixa. O histórico recente também diz isso, então nosso palpite vai ser abaixo de 222,5 pontos totais no jogo entre Bulls e Orlando Magic. Nos últimos 9 confrontos entre essas franquias, a gente teve uma média de 215 pontos produzidos nos confrontos diretos entre eles. O último encontro aconteceu no dia 13 de fevereiro, e a gente teve 191 pontos feitos. Porém, nessa temporada, o Magic é um time melhor defensivamente, e os Bulls, nessa partida de hoje em específico, vem sem o seu principal pontuador, DeMar DeRozan, seu jogador ali que tem, digamos, com o arremesso mais seguro, o pontuador mais experiente da equipe também. Mas a gente também tem muitos bloqueios para essa partida. Vamos aqui aos números estatísticas, a gente está falando aqui do Orlando Magic e dos Bulls, que são dois dos 10 piores ataques da NBA, por 100 posses de bola. A gente está falando aqui do quarto time mais lento da NBA, que encara um time que está quase entre os 10 mais lentos da liga, ou seja, poucos arremessos por minuto nós vamos ter. E a gente também está falando da 5ª melhor defesa da NBA e de um Chicago Bulls que não vem tão bem defensivamente nessa temporada, uma das 10 piores defesas. Mas na temporada passada foi uma defesa de top 5 e eu acho que eles podem alcançar um nível melhor, tá? Porque aquela temporada passada foi muito fora da curva, eles não têm grandes defensores individuais pra gente falar, sim, esse time tem tudo pra ser uma boa defesa. Não, é uma defesa que tem tudo pra ser mediana, mas que deve ter o suficiente pra conter esse ataque do Magic, que inclusive é um time que pontua mal na linha de 3 pontos, é o 4º pior em bola de 3 por jogo, o Bulls também é um dos 10 piores, e em relação a aproveitamento, também é muito ruim. O 4º pior aproveitamento em bola de 3 da NBA, enquanto que os Bulls é quase um dos 10 piores. Beleza? Então acho que esse abaixo de faz mais sentido, principalmente porque a equipe do Chicago Bulls vem desfalcada de um jogador importante, encara uma defesa do Orlando que sabe que precisa melhorar se eles quiserem sonhar com alguma coisa, porque eles não têm um ataque muito talentoso. Beleza? Então vamos aqui para nossa próxima partida, que também vai ser um under. A gente vai pegar aqui o Suns, que encara o Timberwolves, mais uma vez se aproveitando de uma linha alta. E já vou deixar o recado para vocês. Handicap positivo do Timberwolves, por mais que eles tenham jogado ontem contra o Golden State Warriors, muitos jogadores importantes deles foram expulsos. Então talvez eles estejam com mais disposição hoje para encarar um Suns que ainda tem algo a se provar. Desde que o Bradley Beal chegou, eles não conseguiram reunir o trio Bradley Beal, Durant e Booker. Eles vêm de 2 derrotas consecutivas. Nos últimos 7 jogos, perderam 5, ganharam 2, mas ganharam apenas do péssimo Pistons e ganharam dos Bulls na prorrogação. O que significa que o handicap positivo do Timberwolves, ou talvez só a vitória do Timberwolves, talvez seja a melhor zebra para quem tem método trabalhar a favor do Minnesota. Então, trabalhar aqui a favor do Timberwolves, mas a minha indicação para essa partida vai ser um under na pontuação total. É verdade que os Suns, a gente nem sabe como eles vão jogar, já que o Beal, o Eric Gordon e também o Booker são dúvidas, e a gente precisa de resultados na escalação, notícias. A gente sempre passa para vocês no grupo VIP, mas é muito importante para a gente tomar nossa decisão final. Então, no fim das contas, eu vou dar a última palavra lá no VIP, se vale ou não a pena essa tipo de under 233,5 pontos totais nesse jogo. Por que eu acredito nisso? Primeiro, a gente está falando da melhor defesa da NBA, que é a do Timberwolves. A gente também está falando de uma defesa aqui que está quase no top 10, que é a do Phoenix Suns. Outra coisa, a questão ofensiva desses times. Nenhum dos dois times são times ali de topo.
a gente está falando de um Timberwolves que está na 20ª colocação e do Phoenix também está na metade de baixo da tabela em eficiência ofensiva. Em relação ao ritmo dessas duas equipes, também não são equipes muito velozes. Isso que é bom também. A gente está falando de dois times na metade de baixo da tabela em relação a ritmo, ou seja, números de arremessos podem não ser muito grandes nessa noite de hoje. Outra coisa, a equipe do Minnesota Timberwolves pode minar muito bem aquele jogo de arremesso de média distância ali que o Durant adora fazer. Mas também eles sofrem poucas bolas de 3. São dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 em toda a NBA. E quando a gente fala no paint ali no garrafão, como eu disse, eles podem limitar o Durant. São o terceiro time que menos sofre pontos nesse setor também. Beleza? Outro número importante para a gente destacar aqui para vocês é em relação aos últimos 10 jogos do Phoenix Suns. A gente teve uma média aí de 223,9 pontos produzidos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos, mas eles enfrentaram muitas defesas médias para ruins, como por exemplo, o Lakers enfrentaram ali o Pistons, o Suns 2 vezes, o Utah Jazz enfrentaram o Lakers em uma outra oportunidade também. Então eu acredito que a gente pode ter uma queda ali no número de pontos do Suns e, consequentemente, ficar abaixo desses 233,5 pontos totais, que desses 10 jogos recortados, só foi ultrapassado 2 vezes, contra os Lakers uma vez e contra o San Antonio Spurs aqui, ou seja, 80% das partidas deles. Ficamos em abaixo de 233,5 pontos. Imagina agora que eles vão enfrentar a melhor defesa da liga, que também nos últimos 10 jogos teve uma média aí muito baixa de pontos nas partidas das quais eles estiveram envolvidos, de 214,8 pontos por jogo, ficando abaixo de 233,5 em 90% dessas partidas, ultrapassando somente aqui contra a equipe do Atlanta Hawks, que, como eu disse para vocês, tem uma defesa terrível. Beleza? Então vamos acreditar aqui nesse abaixo D para essa partida e partir aqui para os jogos que acontecem na meia-noite do dia 16. Beleza? Aqui nós temos Portland Trail Blazers e Cleveland Cavaliers. Nessa partida eu acredito na vitória dos Cavs, porém 1,22 é uma odd baixa, talvez para vocês incluírem com alguma dupla ou múltipla, principalmente porque o Garland não joga hoje. Acho que pode ser um jogo mal pontuado aqui, mas a gente precisa de tempo para poder dar uma olhada nas linhas. Caso vocês queiram se arriscar aqui, com uma linha baixa, eu gosto da vitória dos Cavs, que apesar da ausência de Okoro e Garland, vai enfrentar um time com ausências ainda maiores. Anthony Simons, Robert Williams e também Scoot Henderson, além do Brogdon, perdeu muitos dos últimos jogos e pode ser que não jogue hoje mais uma vez, e que é dúvida. Os Blazers é um dos piores times de toda a NBA, um time que ataca muito mal, de uma forma lenta, e é um time que vem de 4 derrotas consecutivas, só venceu times medianos para ruins, no caso os Pistons e o Grizzlies, os dois piores times de cada conferência, e o Toronto Raptors, um time ali com algumas dificuldades ofensivas também. O Cleveland Cavaliers não vem em um grande momento, mas a gente sabe que esse núcleo tem capacidade de pelo menos pegar um top 5 ali do leste. Então, acho que eles vão se recuperar, eles precisam de mais tempo com todos os seus titulares saudáveis, coisa que ainda não aconteceu, eles não tiveram sequência com Garland, Allen, Mobley e Donovan Mitchell, e acima de tudo hoje eles têm também o melhor jogador em quadra. Repito, essa odd está muito baixa, mas os Cavs não são um time tão seguro assim, então em algum momento da partida essa odd aqui vai ficar melhor e a vitória dos Cavs vai ser a melhor opção. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nossos palpites vão ser vitória do Cleveland Cavaliers, handicap de menos 1,5 a favor do Dallas. A gente vai trabalhar aqui com acima de 110,5 pontos dos Knicks, under do 76ers contra o Celtics, under do Bulls contra o Magic e under 233,5 pontos no jogo entre Suns e Minnesota Timberwolves. Esses são os nossos palpites para hoje. Deixem nos comentários se concordam ou discordam. Não se esquece de conhecer o nosso grupo VIP, olhar os nossos resultados não só nesse vídeo, mas no último, no penúltimo, no antepenúltimo, para tirar um saldo melhor do nosso trabalho aqui e fechar com a gente, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos e falou!